irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez reunidos e não presencialmente, e nesta vez, no meio da Páscoa, num momento tão especial, falando neste final de semana, entre a sexta e hoje, sobre morte, sobre o trabalho que Jesus realizou nesses 3 dias em que ficou depositado no seio da terra, onde foi até o Hades, para fazer realmente a grande libertação para todos nós. E hoje, particularmente, o dia da ressurreição, dia muito especial, o dia que realmente é a pedra fundamental da nossa fé. Vamos começar fazendo uma oração a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque neste domingo nós podemos estar diante de Ti, num culto, Senhor Santo, distribuído em tantos lares, em tantos locais, ó meu Deus, em tantas casas, ó meu Pai amado, com este vídeo, em tantas mesas, em tantas salas, em tantas poltronas, Senhor, em lugares tão diferentes de onde costumamos estar aos domingos, que é na Tua casa te adorando. Mas sabemos, Pai, que o Senhor tem em tudo um plano especial, que o Senhor está agora em cada casa, abençoando cada pai de família, cada mãe de família, cada filho. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós pedimos, Senhor amado, as bênçãos da Tua graça sobre este lar, sobre a vida, Senhor amado, deste irmão que nos acompanha nesta oração e que ora juntamente conosco. Pai Santo, muito obrigado pela morte do Teu Filho Jesus, expiatória, salvadora, redentora, que trouxe para nós a purificação, a certeza do perdão dos nossos pecados, a inscrição do nosso nome no livro da vida nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela morte do Teu Filho. Muito obrigado pela ressurreição, que nos trouxe, Senhor, esta grande vitória, a certeza de que nós também iremos ressuscitar quando fizer-se a chamada e a primeira ressurreição ocorrer. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós já te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigado, para o louvor da Tua glória, em Jesus. Amém. Nesses tempos de distanciamento social, a palavra de Deus, ela continua a mesma para nós, poderosa, gloriosa, abençoadora, palavra que tem realmente tocado os nossos corações. Não é o distanciamento que tem feito com que nós enfraquecêssemos a nossa fé. Muito pelo contrário. A nossa fé está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Nossa fé não está em 4 paredes. A nossa fé está no Altíssimo, no Senhor da glória, daquele que olhou para nós e nos viu e quis realmente a bênção para as nossas vidas. Fomos criados à sua imagem, fomos criados à sua semelhança, mas o pecado trouxe para nós o infortúnio, trouxe para nós a separação, trouxe para nós já o distanciamento. Hoje é muito oportuno falarmos desse distanciamento. Quando o homem pecou e foi tirado do jardim do Éden, ele sentiu a desolação, ele sentiu a necessidade da comunhão com Deus. Ele sentiu a necessidade de estar com o Senhor, como ele esteve todos os dias da sua vida até então. E aí, quando ele sai do jardim do Éden, quando o Senhor o coloca para fora, ele fica na realidade num estado de solidão. Eu sei que muitos de nós hoje estamos sentindo um estado de solidão. Não dá para comparar com o que Adão e Eva sentiram no jardim do Éden, porque ali não foi simplesmente uma solidão pessoal, e é sobre isso que falamos nesta palavra. Ali foi na realidade a solidão da morte do corpo. Queremos pregar sobre isso hoje, porque a ressurreição de Jesus também foi a ressurreição do corpo. O Senhor Jesus, em Lucas, está descrito no capítulo de número 11, no versículo de número 29, ajuntando-se a multidão, começaram a dizer: maligna é esta geração, disse Jesus. Pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi
sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Olha que termo importante que está colocado aqui. Quem foi o profeta Jonas? O profeta Jonas foi um homem de Deus que o Senhor usou para trazer, vou falar só de uma parte só do seu ministério, para trazer uma palavra de destruição, uma palavra de sentença, uma palavra de juízo sobre o povo da cidade de Nínive. E Jonas, quando ouviu de Deus esta direção para que ele fosse a Nínive, ele não se sentiu confortável. Ele entendeu que Deus poderia voltar atrás, porque Deus é misericordioso e compassivo. Ele poderia voltar atrás e não cumprir o seu desígnio, destruindo os ninivitas. Então ele se escusa de ir a Nínive e pega um navio para ir para Tarsis, para não fazer o que Deus havia mandado que ele fizesse. Só que o navio vai a pique. O navio vai praticamente ao naufrágio. E quando as pessoas do navio, as autoridades do navio, começaram a arrazoar, por que isso está acontecendo conosco? Que praga é esta? E eles começam primeiro a lançar para fora os víveres que haviam dentro do navio, e depois começam a arrazoar cada uma das pessoas que estavam ali, e as admoestar dizendo, orem ao seu Deus, falem com ele para que ele nos diga o que eventualmente nós fizemos de errado, que nós possamos consertar e ter vida. Só que eles encontram Jonas dormindo no convés. E eles abordam Jonas, quem é você? Ele fala, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu sou um profeta do Deus Todo-Poderoso. E Deus me mandou para Nínive, para avisar que eles vão morrer, por conta que o seu pecado chegou até Deus e provocou a sua ira. Só que eu não quis ir porque eu sei que o meu Deus é compassivo, é misericordioso. Então eu estou de caminho para Tarsis. E ele falou para eles assim, me lancem no mar, que vocês vão poupar toda a tripulação e também todos aqueles que estão aqui dentro do barco. E eles, num primeiro momento, não quiseram, acharam que aquilo era realmente um delito muito grave. Mas, pela insistência de Jonas, e pelo temor e o tremor, e a grande situação de angústia que eles estavam vivendo, eles lançam Jonas ao mar. Jonas é engolido por um peixe, diz o texto sagrado. E ele fica 3 dias e 3 noites no interior do peixe. E depois ele é lançado fora. E quando ele é lançado fora, ele então vê que não há outra saída para ele, que ele precisa ir a Nínive e pregar o arrependimento. Pregar para que eles realmente tenham um encontro com Deus e abandonem os seus pecados. E aqui Jesus então diz para aquela multidão, não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Como ele ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem, Jesus, eu, dizia ele, ficarei 3 dias no coração da terra. Os homens eventualmente não entenderam muito bem o que Jesus estava falando, mas ele estava profetizando a respeito de si mesmo, dizendo assim, eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar a minha vida, vou entregar a minha vida para poder salvar o homem do seu pecado. Olha que data especial que nós estamos vivendo. Mas eu não ficarei na sepultura. Assim como Jonas ficou 3 dias no interior do peixe e no 3º dia foi lançado na praia, eu ao 3º dia eu vou ressuscitar. Essa é toda a confiança e toda a solidez e toda a afirmação da nossa fé. Porque na realidade nós sabemos que a sepultura não irá nos deter. Que grande mistério esse. Sabe, o Senhor Jesus fez uma obra maravilhosa. Quando ele estava para nascer, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Quando ele nasce, ele começa a ser milagre em tudo. Os pastores que foram vê-lo não acreditaram nas bênçãos especiais que viram ali naquela manjedoura. Os reis magos que vieram visitá-lo viram o esplendor da sua glória, aquela
estrela maravilhosa que os conduzia, eles ficaram assim, boquiabertos. A vida de Jesus, nos seus 3 anos e tanto de ministério, foi uma bênção especial. Quando ele entra em Jerusalém, embora todos estão dizendo para ele que não faça isso, porque buscam em Jerusalém a sua morte, mas ele na realidade está ali para dar a sua vida. Ninguém pode tomá-la, diz ele. Eu dou a minha vida. A prova de que não foi simplesmente a cruz que o matou é que o seu sangue ao final saía sangue e água. Era algo na realidade assim, inusitado, sangue e água. Assim foi os últimos momentos de Jesus. Ali ao lado dele na cruz, 2 homens são também crucificados, 2 ladrões, um a cada um dos seus lados. Um deles diz: se tu és o Messias, o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Era a fala da rejeição, uma fala que ainda é escutada no mundo de hoje, tantas e tantas gerações depois. Ainda é a fala da rejeição. Se tu podes, salva-te a ti mesmo e a nós. Quem é Deus? O homem ainda tem essas indagações. Quem é o Senhor? Mas existia do outro lado um homem que dizia assim, outro malfeitor: nem tu, estando na mesma condenação de que ele, sendo que tu mereces porque tu és um criminoso, mas ele nada fez, ele é sem pecado, tu ainda não tem temor no teu coração, e vira-se para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus prontamente lhe diz: hoje, olha que palavra, hoje estarás comigo no paraíso. A palavra desse segundo malfeitor é a palavra da aceitação, a palavra do reconhecimento do pecado, do reconhecimento da necessidade do Salvador, da necessidade do Messias. E esta palavra ainda ecoa também nos nossos dias, ecoa no meu coração. Eu sei que ecoa no teu coração. Se você ainda não teve a oportunidade de gritar para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. É tempo oportuno, o tempo é agora. O Senhor se entregou na cruz para salvar o que se havia perdido. Na lei de Moisés, o cordeiro, ele era um tipo de Jesus. Só que era exigido um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de defeitinho. Assim era exigido de um homem que fosse levado para a cruz. Todos os homens estavam empenhados, porque o pecado nos trouxe como salário, como paga, como troféu, a morte. Então todos os homens empenhados, os homens que acusaram Jesus, empenhados, os homens que o julgaram, empenhados, os homens que o sacrificaram, empenhados, os guardas que tomaram conta do seu corpo, empenhados, a centúria que estava ali tomando conta dele, empenhados, o centurião, quando vê os sinais, quando vê o Senhor bradar: está consumado, e que vê que tudo fica negro, e tem notícia que o véu do templo é rasgado de cima e embaixo, ele fala: este homem é um justo, mas também era um empenhado. Só tinha uma pessoa ali que não era empenhado, que não estava submisso ao pecado. Era o cordeiro sem defeito, era o cordeiro sem mácula, Jesus, o filho de Maria, procedente de Deus, por obra do Espírito Santo, nascido em Maria. E ele que estava ali sendo julgado, ele que estava ali sendo levado à morte, ele que foi açoitado, ele que foi pedido, quando foi colocado ele em Barrabás: crucifica-o. Dentre a tumba, pessoas que certamente foram abençoadas por ele. Quando ele entra em Jerusalém, quem o está seguindo? Aleijados que foram curados, surdos que foram curados, cegos que foram curados, eventualmente mortos que foram ressuscitados, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, como Lázaro.
Todos testemunhavam. Alguns talvez estivessem até ali. O local em que ele iria ser colocado, Getsêmani, o local onde Jesus sempre usou como local de oração. Getsêmani significa o local das oliveiras, o local das azeitonas, um local onde o Senhor sempre estava em oração, um local onde ele chamou os seus discípulos, 3 dos mais chegados, e falou: venham comigo, Pedro, Tiago e João, orem comigo. E eles não aguentaram, eles dormiram. O Senhor preparou ali o Getsêmani para estar avisando os seus amigos, preparando os seus amigos, preparando cada um que no futuro seria um contemplado pela sua salvação. Precisava que um cordeiro pagasse o preço tal qual a lei de Moisés falava do cordeiro sem defeito. E não tinha um sequer que não fosse empenhado por conta dos seus pecados. O único que estava ali e que não era empenhado, que era livre, era ele que não tinha defeito algum. Ele foi plantado no túmulo de José de Arimateia. Muitas pessoas tentam dizer que aquele povo na época de Jesus era um povo ignorante. E que por isso eles não conseguiram entender que ele não estava morto, que ele estava desmaiado, que ele estava simplesmente com os seus sentidos parados. Eu quero lembrar-nos aqui nesta palavra que aquele momento era um momento de maior apogeu do Império Romano. Um momento que foi chamado de momento das luzes do Império Romano. Um momento que na realidade os homens estavam ali contemplados pela arte e pela ciência. Que estava ali em Jerusalém os homens mais importantes da religião. Estavam os senhores dos hebreus, os sumos sacerdotes, que tinham sobre si o epitáfio de serem realmente os homens que mais conheciam da religião naquele tempo. Todos esses homens atestaram: ele está morto. Os soldados: ele está morto. Então ele foi depositado no túmulo de José de Arimateia. Eu acho que ninguém em toda a história foi tão confirmado em sua morte, porque eles tinham medo. Olha, vigiem direitinho, porque os discípulos podem vir roubá-lo. Quem eram os discípulos? Homens simples, homens de coração convertido, homens que na realidade não tinham a astúcia de criminosos. Eles não eram criminosos, eles não eram malfeitores. Eles eram homens que passaram 3 anos e meio sendo discipulados pelo Senhor Jesus. Precisavam ainda receber a unção do Espírito Santo? Claro que precisavam, o próprio Senhor disse a eles. Mas eles estiveram com Jesus. O exemplo que eles tiveram foi de Jesus, quando Pedro corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de Malco e coloca de volta. Diz para ele: Pedro, se eu quisesse, legiões de anjos estariam aqui, não permitiriam, mas neste momento é necessário que se cumpra tudo que diz a respeito da palavra. Jesus vai à morte, mas aquele que não tinha pecado, a sepultura não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou ao 3º dia. Maria Madalena chega ao sepulcro junto com as mulheres para cuidar do seu corpo, para fazer a preparação do seu corpo para continuar na sepultura. Só que a pedra do túmulo está removida. Era uma grande preocupação para elas. A pedra é pesada. Quem nos tirará a pedra? A pedra não estava mais lá. Os panos estavam revolvidos. O lenço que segurava sua cabeça está jogado de lado. Os lençóis estão jogados do lado. E ele não está ali. Ele não está ali. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Sabe, irmãos, nós podemos explorar isso dramaticamente sobre aquele momento da sua ressurreição, mas não é o objetivo dessa palavra. O objetivo dessa palavra é dizer para você que ele não ressuscitou à toa. O apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, que ele ressuscitou como as primícias dos que dormem. Mas nós, os que estamos em Cristo, aqueles que morreram, também irão ressuscitar. E os vivos, que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, não precederão aqueles que já morreram. E olha o mistério: a ressurreição será no corpo. Como Jesus ressurgiu? Mas Jesus
ressurgiu no corpo? Sim, ele comeu peixe, ele comeu pão, um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, como diz a palavra, mas ressuscitou no corpo. E é assim que nós iremos ressuscitar. É um grande mistério, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Mas essa é a nossa alegria. E hoje nós comemoramos, nós trazemos à memória a ressurreição de Jesus. A grande vitória. Morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus propiciou para nós esta grande vitória. Pode ser que hoje, por conta desse apartamento mesmo, esse apartar nosso, esse distanciamento social, você esteja vivendo momentos de solidão, de tristeza. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. O Senhor Jesus deixou claro: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa fé não é num Cristo morto, que entra no nosso lar simplesmente através de uma imagem. Não, a nossa fé é no Jesus vivo, que entra em nossos corações e faz morada em nossos corações. E deixa claro para nós que nós somos a sua igreja, a igreja noiva dele, corpo dele, que nós somos a noiva ataviada. Sabe, irmãos, ali no Caveira, ali no Gólgota, aonde Jesus foi imolado, aonde Jesus foi oferecido como sacrifício, onde ele deu a sua vida, era um local de suspeita. Era um local que havia muita mentira, porque ele foi à cruz sem ter pecado algum. Ele foi condenado sem ter tido nenhum tipo de pecado, nenhuma acusação fundada. Mas da mesma forma que aquele local é um local suspeito e de mentira, a vida de todo homem ainda é envolvida hoje pelo ladrão que vem roubar, matar e destruir com suspeita e mentira. Dizendo para nós que se nós quisermos correr pelas nossas próprias visões, pela nossa razão e pela nossa vontade, que estão deturpadas pelo pecado, nós podemos ter uma vida mais abastada, mais feliz, mais próspera do que tendo Jesus como Salvador. Isso é suspeito, isso é mentira. Isso é o mesmo sentimento que estava ali no Caveira, ali no Gólgota, ali onde Jesus foi sacrificado fora da cidade. Porque a verdade, na realidade, é: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse sentimento que paira de que nós não podemos ser perdoados, que nós não podemos ter uma vida limpa, sã, abençoada, isso é tudo mentira do inimigo, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A morte e a ressurreição de Cristo vieram assegurar para nós uma grande vitória, uma vida esplendorosa de graça. Hoje aí na tua casa onde você está, mesmo nesse distanciamento social, mesmo eventualmente não vendo alguns parentes que você gostaria de estar com eles, mesmo não conseguindo estar na comunhão íntima e presencial da igreja, mas nós podemos saber de uma coisa: nós estamos juntos pela graça do Senhor. A unidade da fé, a unidade do Espírito e a unidade da fé, ela ainda nos mantém vivos e coesos, porque nós somos o corpo de Cristo, junto por todas as gerações, corpo que Ele está formando desde sempre, porque na realidade nós vamos morar no céu. Hoje, o Senhor Jesus morreu pelos teus e pelos meus pecados, para que nós pudéssemos ser livres e abençoados. O que nos garante essa certeza? Qual que é o vínculo da nossa fé? É que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Sepultura não podia deter um ser que não havia pecado. O único homem de todos que não havia pecado. Ele suportou o pecado de todos nós. Contudo, ele próprio não pecou. Nós temos que nos arrepender. Nós passamos pelo batismo nas águas, batismo de arrependimento. Nós passamos pela Santa Ceia, é a Santa Ceia da confissão dos pecados últimos que cometemos, para renovar os nossos votos.
Jesus nunca precisou se arrepender. Ele não tinha do quê. Ele nunca pecou. Nele se cumpriu o salmo que diz: irai-vos e não pequeis. Ele nunca pecou. Ele simplesmente morreu em meu lugar. Sua morte foi substitutiva. Ele morreu ali em meu lugar. Sua morte penalmente, criminalmente, ela valeu tudo. Por quê? Ele sem pecado pagou por mim o meu pecado. Então a pena de morte que eu tinha, a pena capital que eu tinha, a pena penal, a criminal que era sobre mim, o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas que ele cumpriu a pena que eu precisava cumprir, cravando na cruz, na sua morte, a minha morte. Em Gálatas 2:20 ele diz, apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero te dizer uma coisa que a Bíblia Sagrada nos diz: a sepultura não vai nos deter. Da mesma forma como Jesus não foi detido na sepultura, a palavra diz que nós vamos ressuscitar com ele. Aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. E receberemos um corpo incorruptível. E vamos ser recebidos por Jesus nas nuvens. E a bênção será ordenada a nós. Esse breve momento que nós estamos passando, que parece tão longo, esse distanciamento social, irmãos, é um breve momento. Isso não é o fim. A Bíblia Sagrada nos explica, no livro de Daniel, Tessalonicenses, Apocalipse, que nós estamos simplesmente num momento de tribulação. Mas na realidade é um princípio de dores. Isso não é o fim. Jesus vai voltar. Todo o globo está nas mãos de Deus. O Senhor conhece todas as coisas. A Ele pertence o querer. A Ele pertence o efetuar. Tudo está nas mãos do Senhor. Na cruz, o Senhor levou o cativo, o cativeiro. Trouxe paz para nós. E o Senhor trouxe os meios para nós podermos herdar a salvação de Deus. Ele trouxe os meios. Ele participou conosco de uma forma muito especial. Para a consciência culpada, Jesus é o nosso descanso e o nosso libertador. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 26, a palavra fica muito clara. Eu vou abrir para você. Hebreus, capítulo 9, verso 26. Eu quero ler. Quero ler com você para nós realmente meditarmos nessa poderosa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 26. Está aqui a palavra. 9, 26. Assim diz para nós: é necessário que ele padeça. Agora, na consumação dos séculos, uma vez, ele padece por todas e se manifesta para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Morreu uma única vez para levar os meus e os teus pecados, e a sepultura não o deteve. Olha que meios especiais que ele providenciou para nós. Vamos para Filipenses capítulo 4, para vermos como que o Senhor tratou das nossas ansiedades. Capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Assim diz a palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a morte,
E nós estamos vivendo esses momentos em que nós estamos vendo os números aparecerem no mundo por essa pandemia, no Brasil por essa pandemia. Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, verso 15, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte não pode trazer escravidão para nós. Nós estamos em Cristo Jesus. E Jesus é a nossa vida e vida abundante. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos a sua morte, mas a descendência de Abraão, os homens. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote, Jesus, misericordioso e fiel, das coisas concernentes a Deus, pelos pecados do povo. Tudo que é acusação que está contra você, a Bíblia diz, Jesus riscou a cédula que de alguma maneira me era contrária. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hoje, a graça de Jesus é sobre a tua vida. O texto que lemos em Hebreus, que nos fala a respeito de ele ter morrido uma só vez, assim como o homem é ordenado a morrer uma vez. Ele afasta algumas coisas de nós. Ele afasta duas doutrinas principalmente. A doutrina do purgatório, porque se ele afastou os nossos pecados, não precisamos purgá-los. E a doutrina da reencarnação, porque se foi uma única vez que o homem foi ordenado à vida, e ele morreu uma vez pelo nosso pecado, nós não precisamos vir aqui N vezes para estarmos melhorando. O que nos melhora é o sangue do Senhor Jesus. E mais do que melhorar, ele nos purifica. Ele modifica o nosso interior e nos dá o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, no sentido de fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ele cuida disso. Nós não podemos ter esses frutos. Esses frutos são de Deus. Esses frutos o Senhor deu ao homem quando criou a imagem e semelhança. O homem perdeu esse fruto quando ele pecou. Mas o Espírito Santo trouxe para nós, aquele Espírito que ressuscitou a Jesus e que foi enviado após a ressurreição, narrado lá em Atos 2, e que nos fez poderosamente abençoados por Deus. Hoje é o dia da ressurreição. Morte, aonde está o teu aguilhão? Inferno, aonde está o teu poder? Tragada foi a morte na vitória. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Tudo que você possa estar passando hoje, que você reputa como algo terrível, saiba, Jesus pagou um preço por você na cruz. E você tem vida e vida em abundância. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Ele morreu por você, cordeiro sem pecado, nascido de uma virgem. Olha os sinais. Sinal do profeta Jonas, 3 dias Jonas no ventre do peixe, 3 dias Jesus no coração da terra. Os homens não entenderam, o pecado os havia cegado. Teólogos importantes da época, sumo sacerdote, escribas, doutores da lei, não entenderam. Ele veio para os seus não o receberam, não entenderam. Mas continua a mesma fala daquele ladrão da cruz, diz, Senhor, lembra-te de mim, continua no ar, pairando para você e para mim. E o Senhor morreu simplesmente por você e por mim. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele vive, e porque Ele vive, nós estamos aqui pregando para você. Você está aí comigo, pregando também, juntos aí com a tua família, e louvando a Deus, porque há um grito de vitória no nosso coração. A sepultura não deteve o nosso Senhor. Ele ressuscitou e Ele está vivo. E a Ele toda a honra, toda a glória e toda a ação de graças. Os homens da religião da época chamaram Pedro, chamaram João, chamaram os discípulos. Pare de falar nesse Nazareno. Ele foi crucificado, ele morreu.
E Pedro disse para eles assim: o que vocês acham mais razoável? Eu fazer o que vocês estão falando? Ou fazer o que o meu Jesus me mandou fazer? Porque ele, na realidade, não ficou na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse para mim: apacenta as minhas ovelhas. Eu estou aqui, dizia Pedro. Eu não posso parar. Eu não posso me calar. Porque a presença dele está comigo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele está à direita do trono da majestade nos céus. E intercede por nós de uma forma especial diante de Deus. Que domingo especial. Não estamos juntos no templo, mas estamos juntos no Senhor. A igreja não é o templo, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Templos do Espírito Santo, aonde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e sentimos a sua presença em nós. E somos um em Cristo, porque somos o seu corpo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o teu filho não se poupou. Ele se entregou, ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela morte do teu filho. Nós te louvamos e agradecemos pela ressurreição do teu filho. Nós te louvamos e agradecemos, porque assim como foi mandado o maná no deserto, lá para o teu povo que havia o Senhor tirado com mão forte do Egito, a Bíblia nos ensina que o teu filho é o maná, é o teu maná, é o pão vivo que desceu do céu e que nós o recebemos, porque ele nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, por tua presença. Obrigado por tua graça. Obrigado por este culto. Obrigado, 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 no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. O nosso endereço está aí, no final desta programação, estará sendo apresentado a você. Entre em contato conosco, vamos orar juntos, uma linha mais direta e próxima. Irmão, irmã, uma alegria, amados, uma alegria estarmos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo será sobre a tua vida, como é sobre a minha vida, hoje e para sempre. O Espírito que ressuscitou a Jesus, ele está sobre a tua vida. E ele opera milagres, prodígios, maravilhas e sinais. O caminho por onde andamos é marcado por sinais. Ele está todo tocado, salpicado. Nós andamos e sabemos onde andamos, porque o Senhor nos leva pela mão por este novo e vivo caminho. Fique firme, fique forte. O Senhor é contigo. Um beijo enorme. Quem se despede é o pastor João Gouveia. Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, Igreja Lugar de Vida, em Vila Maria. Amo você. Deus abençoe você. E glorificado seja o Senhor, porque a sepultura não o detém.